programação desta manhã. Eu queria agradecer muito a presença de todos, mais uma vez, e agradecer também a todos os que estão acessando aqui o nosso sinal. Nós tivemos ontem mais de 500 acessos, né? Estamos extremamente felizes com a repercussão que esse evento está tendo. Estamos, inclusive, recebendo aqui mensagens dizendo, olha, o pessoal lá, ó, Beroaldo, colega do Recife, estamos vendo vocês por aqui, pessoal, colegas nossos de Teresina, temos aí um grupo importante, né, de pessoas que estão acompanhando o evento através do nosso sinal. Então, eu gostaria, para poder iniciar as atividades dessa manhã, de chamar a primeira palestra da manhã. O tema da palestra: redução de riscos em altura na fase de engenharia e construção de grandes empreendimentos. Quem apresenta a palestra é o Daniel Augusto Abiabe Cruz, gerente de SSMA da Vale. Eu pediria, Daniel, a pedido do pessoal da técnica, se você puder ficar mais concentrado aqui na área do púlpito, a imagem fica mais garantida lá para o pessoal que está nos assistindo. Tudo bem? Boa palestra. Bom dia a todos, bom dia o pessoal que está no link assistindo ao vivo. Meu nome é Daniel Abaebe, Abeabe, Abaebe, Rabaebe, Habib, são várias facetas desse nome aí. Primeiro contar um pouquinho da minha história aqui, bem rápido. Eu comecei na área de segurança em 97, como técnico de segurança, formado. Mas antes disso, em 2 anos antes, em 95, eu fazia informática gerencial numa escola em Belo Horizonte. E eu não estava muito satisfeito com esse trabalho que eu estava fazendo, com o que eu estava estudando. E aí, um amigo meu estava passando na rua, encontrei com ele. Eu falei, o que você está fazendo? Ele falou, estou fazendo técnico em segurança do trabalho. Eu falei, achei o nome bonito, achei legal, né? Um nome imponente. Eu falei, mas o que é isso? Ele falou, rapaz, é a coisa mais simples que tem. Você vai nas empresas para olhar extintor. É só para isso. Eu falei, cara, essa é a minha área, né? É o lugar que eu vou que vai ser sensacional. Eu falei, achei isso assim, top. Eu falei, é isso que eu vou fazer para a minha vida. E aí fiz o curso, formei em 97, e agora, no final do ano, fazem 22 anos que eu estou na área. A partir daí, fiz minha engenharia, fui estudar, e me apaixonei pela área, pela profissão. Eu gosto muito do que eu faço, eu amo o que eu faço, e isso aqui, para mim, é mais do que a minha vida. Para fazer a faculdade não foi fácil. Morava fora de Belo Horizonte, a faculdade era em Belo Horizonte, então andava lá 3 horas para conseguir chegar na faculdade, de ônibus, van, para poder voltar para casa. E aí, depois de formado, eu falei com minha esposa, já estava chegando o 2º filho, e falei com minha esposa, agora acho que eu vou dar um tempo. Vou dar uma descansada, que aí já acabei a faculdade. Ela, mas vai fazer isso para quê? Acaba esse negócio de uma vez, faça a engenharia de segurança, que é isso que você quer para a sua vida. E mais difícil ainda foi fazer a engenharia de segurança, a distância não é a distância EAD, tá? A distância é porque eu tinha que sair de Itabira e ir para Belo Horizonte, eram 120 quilômetros. Então, tinha que andar mais lá, mais 2, 3 horas na estrada, aquela estrada perigosa, que é a Rodovia da Morte, a 381, lá em Belo Horizonte. É uma rodovia muito perigosa, e aquele vai e vem, toda semana, tinha que sair, eu trabalhava fora de casa, ficava a semana fora, chegava na sexta-feira, ia para Belo Horizonte para poder estudar, e passava sexta, sábado lá, e aí chegava no sábado à noite que eu ia para casa para ver minha família, meu filho recém-nascido, meu 2º filho recém-nascido, e minha esposa ficava sábado, domingo eu tinha que voltar para a obra, para poder, segunda-feira eu voltava para a obra de manhã, para poder ficar a semana toda de novo. Então assim lá se foi mais 1 ano e meio. E isso faz com que a gente sinta mais prazer em trabalhar, porque a dificuldade faz a gente ter mais vontade, né? E aí, quando começou a altura, né, na minha vida mesmo, em 2011, em julho de 2011, eu estava numa obra, e um rapaz falou comigo assim, rapaz, nós vamos lá nos Estados Unidos fazer um treinamento.
lá na Capital Safety, lá em Houston. Falei, cacete, eu não falo inglês? O que eu vou fazer lá? Como é que eu vou fazer esse negócio? Ele, não, é espanhol, é super tranquilo, vai lá. E aí, nessa brincadeira de ir para lá, né, eu consegui tudo lá na Vale, outras pessoas iam também. E quando eu fui lá no consulado, quando eu cheguei lá no Rio de Janeiro no consulado, e eu tinha pouco tempo para fazer tudo, porque assim, isso foi julho, agosto já era viagem. E aí cheguei no consulado, enfrentei aquela fila, passaporte na mão, papel. Quando eu cheguei lá, cheguei lá na portinha lá, entreguei a papelada pro cara, o cara olhou, ficou esperando, olhou, daí um minuto ele falou assim, não posso te falar mais nada, próximo. Eu falei, mas você não vai me dar o negócio? Ele, você quer ficar com seu passaporte ou você quer deixar aqui? Eu falei, o que eu faço agora? Próximo. Aí o segurança já pegou, já me puxou dali, já me levou, eu falei, mas o que está acontecendo? Ele, não, vem cá que eu vou te levar para um cara aqui. Ele me levou no outro cara e falou, seu nome está em processo administrativo, porque o Habib, né, é árabe, e um mês depois daquele fato, era 10 anos de 11 de setembro. Seria comemorado lá, comemorado em termos, né, seria ser feito lá o processo lá dos 10 anos de 11 de setembro. E então meu nome foi para processo administrativo e eu acabei não conseguindo viajar em agosto. E por ironia do destino, isso foi bom, porque 2 meses depois o consulado mandou um e-mail falando, manda seu passaporte para cá que eu vou te dar o visto. E aí eu consegui o visto e acabei indo na turma de janeiro. E na turma de janeiro foi uma turma espetacular, que a gente foi para lá, foi onde eu conheci o Gianfranco, onde eu conheci o Biso, o Agnaldo, onde eu conheci o vovô, o Zé Teixeira. Um abraço, né, vovô? Você não está aqui hoje. Onde eu conheci várias pessoas que, dali, a gente começou a realmente fazer um trabalho diferenciado em altura. E ali, 2012 que eu fui, logo em março, depois foi publicada a NR35. E aí a gente começa, essa vida de altura começa nesse momento. Logo depois disso, fiz alguns cursos no Brasil mesmo, em Curitiba, em São Paulo, para ir trabalhando pessoa competente, pessoa qualificada, especialização. E aí conheci o Amazonas, e o Marcos Amazonas, que fez uma excelente palestra ontem. E assim, minha vida em altura começou dessa forma. Me sinto muito honrado em estar aqui hoje. Para mim é muito importante fazer parte desse evento. Obrigado, Juarez, pelo convite, Jean, pelo convite, né? Rafael, pelas ligações que não parava de ligar, Daniel, e aí, que dia, como é que vai ser, e aquele negócio todo. Mas é muito importante estar para mim aqui, falar um pouco do que a gente está fazendo na Vale, um pouco das mudanças que a gente está tentando fazer na parte de engenharia para eliminar ou reduzir, ou até eliminar algumas atividades em altura que são um dos maiores gargalos que a gente tem. Então, coloquei como tema aí essa eliminação e redução de riscos em altura na fase de engenharia e construção de grandes empreendimentos. Então, aqui eu vou apresentar como é que a engenharia pode auxiliar hoje, o que nós estamos fazendo na Vale em alguns projetos, porque essa metodologia ainda não consegue ser usada em todos os projetos, pela velocidade, pelo tamanho, pelo porte do projeto, mas a ideia é que isso tenha uma abrangência grande dentro da empresa. Aqui é o projeto Salobo 3, que eu estou lá. Eu estou lá desde outubro do ano passado, então faz 10 meses que eu estou lá nesse projeto. Eu fui convidado ano passado pelo Plínio Toqueto, que é o gerente executivo do projeto. Um cara que está confiando no meu trabalho, está confiando no que a gente está fazendo. A gente tem uma baita de uma equipe lá para fazer o projeto andar. É uma equipe muito grande. E vocês podem ver aqui que todo o projeto já é em 3D. Então, esse é um ganho para nós, assim, com dimensões inimagináveis, porque faz com que a gente consiga enxergar exatamente o que vai ser construído antes da construção. Então, eu vou tentar passar um pouquinho disso aqui. Aqui é só a área do platô da usina. O Salobo, eu vou falar um pouquinho dele aqui. O projeto é um projeto de 1,1 bilhão de dólar. É um projeto que vai ter um pico de 3,2 mil profissionais durante a fase de implantação. Claro que isso vai acabar aumentando, porque a gente sempre tem um negócio um pouco maior aí de pessoas. É um projeto de 3 anos de duração, onde tem um meio ambiente muito sensível, porque, vocês podem perceber aqui, nós estamos dentro de uma flona, que é uma floresta nacional.
uma área muito sensível, uma área onde tem várias tribos indígenas, onde tem vários processos, e eu sou o gerente responsável pela área ambiental também. Então, é muito importante que a gente tenha um cuidado especial lá. Eu tenho uma equipe muito grande de meio ambiente lá, com biólogos, com engenheiros florestais, com uma série de profissionais, engenheiros ambientais, que cuidam de tudo para que isso saia da forma adequada. Hoje nós temos lá, não é o foco aqui, mas nós temos lá mais de 180 condicionantes ambientais para serem cumpridas para que esse projeto seja executado de forma sustentável. E aqui, só para entender um pouco mais, é uma área remota, que a gente chama, que é uma área que está a 100 km de Parauapebas, então Parauapebas está aqui e o projeto está aqui dentro. Para ser mais específico, eu dei um zoom aqui na tela, Parauapebas está aqui, o aeroporto de Carajás está aqui embaixo, aqui está Carajás, que é o núcleo onde ficam os empregados Vale, a maioria alguns empregados Vale. Aqui está a mina de Serra Norte e Salobo está lá em cima, no meio exatamente da floresta. Essa área toda em verde aqui que vocês estão vendo é uma área protegida pela Vale, tá? E aqui são áreas de fazenda que vão fazendo a questão do desmate lá. Aqui tem uma área de proteção ambiental, que chama Igarapé, e então, por isso que a gente chama de área remota, porque para eu sair do aeroporto e chegar na obra são 2 horas e meia de carro. Então, é distância grande, de ônibus não é perto, quem já trabalhou lá sabe a dificuldade que é. É um ambiente que você vive dentro de comunidades, pequenas comunidades aqui, Vila Paulo Fonteles, Vila Sansão, APA do Gelado, que é uma área de proteção ambiental. São comunidades pequenas e acaba que a gente tem um compromisso de contratar pessoas dessas comunidades para trabalhar na obra. Fora isso, as pessoas que já são de Parauapebas, né, que também estão acostumadas a fazer obras, mas tem pessoas que estão acostumadas a fazer obra em prefeitura, em obras menores, e quando você vai com um empreendimento que você tem que fazer desse tamanho dentro de uma unidade, que tem essa dificuldade, que todo mundo vai ficar alojado. Eu moro no alojamento, que fica mais ou menos aqui, no meio do caminho aqui. Aqui, ó, nessa área aqui, eu moro no alojamento, e um alojamento muito bom, onde tem toda uma infraestrutura com quarto individual, Sky, internet, mas quem fez o Salobo 1 e 2 não tinha muito dessas coisas, há 7, 8 anos atrás. Lá hoje a dificuldade ainda é de telefonia. Então, não é simples trabalhar num lugar desse, não é fácil, você está muito longe disso tudo. Então, você imagina 3.000 empregados alojados para fazer a obra. Então, a dificuldade nossa tem um tempero a mais, né, que é essa dificuldade de longe da família, longe de todos. Então, tem toda uma estrutura diferente. Eu vou passar um vídeo agora do projeto, para todo mundo entender um pouquinho mais o que é. Essa é a grande vantagem de ter um projeto em 3D, né? Aqui, britagem primária. Aqui é a parte de britagem secundária. Aí tem um túnel embaixo da pilha de minério. Parte de correr transportadoras e toda a parte de pilha. Aí a gente já está chegando no platô da usina principal. Aí a parte de remoagem, britagem terciária. Aí a parte de moagem, tá? Aí nós temos 2 moinhos, que são moinhos de grande proporção,
São 2 moinhos que têm um diâmetro de 8 metros. Para chegar na obra de Ipatinga até lá, são 3 meses de viagem, cada um dos moinhos. Então, tem toda uma dificuldade logística também. Fora a parte de reforço de pontes, de tudo que a gente tem que fazer para ir trazendo esses equipamentos para a obra. É a parte de flotação. Aí vocês podem ver essa bacia, e toda a água que cai dentro da planta não pode ir para a natureza. Então é tudo cercado de canaletas que vão para dentro desse lugar e depois vão para a barragem de rejeito. A barragem de rejeito ela não verte. Aqui, só para explicar aqui, esse projeto ele está assim em cinza porque a gente faz em nuvem de pontos, que é feito com escaneamento a laser, que essa parte aqui é a parte nova do projeto e o resto é a parte de escaneamento a laser lá da filtragem, que é feito para fazer a nuvem de pontos. Então, esse aqui é um pouco do projeto, é o projeto em si, né? O que nós vamos construir lá. Tudo isso está em 3D, então facilita muito. Vocês podem ver que você consegue enxergar os riscos, consegue enxergar as coisas da forma que ela vai acontecer. Para chegar nesse ponto e para a gente fazer um projeto dessa magnitude, nós precisamos de ter uma metodologia, um sistema de gestão. E aí, existem elementos desse sistema de gestão, né? Que aqui estão colocados no centro a metodologia FEL, que é o que eu vou falar um pouquinho. Aí você tem a parte de governança, processos, sistemas, acervo técnico e gestão de conhecimento, que aqui tudo integrado faz com que a gente consiga gerar valores, né, que é a segurança, a previsibilidade, a competitividade, sustentabilidade e operabilidade. Então, é muito importante para nós seguir um sistema e seguir um processo para chegar no final. Não adianta você chegar e querer construir isso de qualquer forma, ou construir isso só com um planejamento básico, que você não vai conseguir chegar lá. Claro que chega lá no final, mas com um tempo maior, com problemas maiores, com uma série de outros fatores aí. O que é o FEL, né? FEL é uma metodologia que em inglês chama Front-End Loading, que ela define uma metodologia para um desenvolvimento estruturado e gradual do projeto, ou seja, são fases que vão sendo passadas do projeto. Então, cada fase, eu vou explicar aqui, mas cada fase tem um gate, que é um portão, que fala de maturidade. Então, se o projeto não está na maturidade correta, ele não passa para o próximo portão. E aí, falando bem aqui, ele minimiza os riscos, maximiza a confiança dos investidores, obtém alinhamento das definições, ou seja, tudo que a gente faz lá é alinhado com o pessoal da operação, que vai operar aquilo depois. Então, não adianta a gente fazer aquilo de qualquer forma, porque vai chegar lá na frente e o cara não vai operar, o cara não vai receber a planta. Então, se ele está junto comigo em todo o processo de desenvolvimento, de conceito, de tudo, chega lá na frente com um conceito melhor, com uma operabilidade melhor. Para explicar um pouquinho como essa metodologia agrega valor para nós, aqui tem só uma curva aqui, então aqui tem as fases do FEL, FEL1, FEL2 e FEL3. Então, 5 a 10% são gastos para desenvolvimento do projeto, e se a gente faz esse desenvolvimento no momento certo, que é exatamente nesse momento aqui, que é antes da autorização da construção, antes da licença ambiental e antes de passar pelo último portão, 90% dos problemas eu consigo reduzir aqui, na fase de FEL. Ou seja, na fase de FEL é onde eu consigo definir meu escopo, é onde eu consigo destrinchar todos os processos dentro do projeto, e aí sim a gente consegue chegar lá na frente e não ter gastos. Aqui, que o gasto aqui ele aumenta, ou seja, se aqui eu defino que eu vou usar escada de marinheiro sem escada, sem gaiola, e aqui na frente eu resolvo mudar, o valor é muito maior, porque eu tenho que contratar outra empresa, eu tenho que mandar fabricar, é outra engenharia, é outro processo. Então, eu tenho que definir isso aqui nessa fase. Porque tudo que eu defino aqui, eu reduzo o gasto aqui na frente. E aí, gente, nossa casa é a mesma coisa quando a gente vai construir, né? Se você não define lá atrás com quem a empresa que você contratou para fazer a sua casa, chega lá na frente e fala, eu não quero mais essa pedra, agora eu quero uma outra pedra aqui em cima, agora eu quero madeira. O cara vai te cobrar para colocar pedra, e depois vai te cobrar para colocar madeira. Então, ele vai te cobrar 2 vezes a mesma coisa. Então, o gasto é muito maior. Por isso que a gente usa essa metodologia. Aqui, só para explicar um pouquinho mais da fase FEL, das fases em si,
Aqui tem a fase de desenvolvimento do projeto, aqui são os portões. A fase de FEL1 é a fase de oportunidade de negócio, ou seja, é a pesquisa mineral, é a fase que aquilo é estudado, é a fase que alguém tem uma ideia, né? E aí 75% das ideias aqui minguam. 75% não vão para frente. Porque, às vezes, o cara teve uma ideia lá e uma ideia que realmente não vai ser importante para a companhia. Depois que ela passa aqui para o FEL2, aqui é a definição do escopo. Aqui no final dessa fase, já é a fase de definição do escopo. Ou seja, já é a fase que você tem que entender aquilo que você quer. Então, aqui você tem normalmente 3 alternativas, que são as alternativas estudadas, para depois que você chega na alternativa final, você passar para a fase de FEL3, que é preparação para a construção. Quando você passa dos portões, tem uma equipe de maturidade na Vale que avalia a maturidade do projeto. Então, ele avalia se você vai conseguir entregar naquele prazo, se você vai conseguir realmente fazer aquilo, se tem fornecedor para poder te fornecer aqueles equipamentos que você precisa. Então, se a logística é a logística foi a melhor definida. Então, são feitas várias e vários portões para que isso passe para a próxima fase. Chegando aqui na fase de FEL3, é a fase onde a gente começa a realmente detalhar as coisas. É a fase que a gente começa a detalhar os processos, onde as coisas vão acontecer, como as coisas vão acontecer na obra. Então, são os combinados que eu faço com a unidade de negócio, que vocês podem ver que ela está comigo desde FEL2 aqui, ó. E ela vai reduzindo aqui a participação dela para depois entrar de novo, porque nessa fase aqui entra a equipe de implantação muito forte, que é a nossa equipe, que é a equipe que eu trabalho. Então, aqui nessa fase aqui, a gente começa a desenvolver a APR do projeto, que é a análise plenária de risco, onde nós vamos trabalhar macro os grandes riscos da obra. Então, para eu trazer um moinho desse lá de Ipatinga para chegar no Salobo, o que eu preciso ter? Quais são os riscos de eu trazer um moinho desse? Quanto tempo vai levar? Eu preciso olhar a ponte? O que eu preciso olhar? Quantas pessoas vão ter na obra? Que tipo de obra que eu vou fazer? Vai ser pré-moldado? Vai ser concreto em loco? Vai ser telha? Vai ser estrutura metálica? Onde é que eu vou comprar meus equipamentos? Então, nós temos equipamento vindo da Finlândia, de tudo quanto é parte do mundo para chegar aqui no Salobo. Então, eu tenho que olhar a parte aduaneira, tenho que olhar uma série de coisas. Então, é aqui que a gente começa a preparar isso. E aqui eu já tenho toda uma parte de ambiental, de licenças que estão andando em paralelo a esse processo. Na fase de execução, é a fase que a gente está hoje, lá no projeto, é a fase que a gente está fazendo engenharia detalhada e construindo. Então, o nosso projeto hoje já foi suprimido todos os 80 hectares que já foram solicitados. A gente terminando a fase de terraplenagem agora e estamos começando a parte de construção civil, junto com o Andrade Gutierrez, até o Eduardo está aqui, representando o Andrade aqui, que é o engenheiro de segurança que trabalha lá com a gente, do projeto. Então, aqui, e depois aqui, na fase de operação, que a gente entrega para eles como operabilidade melhor. Ou seja, aquele cara que está aqui, nessa fase aqui, eu tenho um condicionante ambiental, que é um PPMT, que é um Programa de Preparação de Mão de Obra do Trabalho. Então, a gente tem uma preparação de mão de obra para entrar lá. Então, em março do ano que vem, já vai entrar uma série de operadores formados, que a gente faz uma mescla entre operação e implantação, né, pessoas que já estão operando lá para poder começar a entender o que está acontecendo na planta. O que ele vai operar e como que ele vai operar aquilo. E aí a gente entrega aqui. Então, essas fases garantem que quando o pessoal receber essa planta lá dentro, no site, eles recebem essa planta pronta e operacional, sem risco, pelo menos assim, riscos de lei, de norma, porque normalmente o risco vem atrelado a uma manutenção, atrelado ao tipo de operação, mas eles recebem essa planta do jeito certo, da forma adequada. Aqui são as disciplinas que são avaliadas dentro da metodologia. Então, aqui tem a parte de riscos, então é feito o RASOP, é feita a parte de risco, curva de 3 pontos, é feito todo um processo para se chegar no final de uma forma onde você não tenha problemas. Eu vou focar agora em duas grandes atividades aqui, tá? Que é na parte de engenharia e construção. Quando a gente fala em engenharia, a gente tem, sei lá, 100 pessoas, 120 pessoas trabalhando em detalhamento de projeto. Então, é um grande salão da SNC Lavalan, que é a empresa que
que é a nossa parceira lá, que está fazendo a parte de projetos. E você tem uma série de pessoas trabalhando para chegar no final e ter um projeto adequado. Compatibilizar esse projeto não é fácil. Então, a gente usa o 3D para isso. Como que a gente tem o que a gente pode fazer na parte de segurança dentro da área de projetos? Então, lá, a SNC tem um engenheiro de segurança que faz a análise de alguns projetos. Claro que ele não faz em todos, porque não é necessário. Ele faz naqueles projetos de tubulação, ele faz nos projetos de elétrica, ele faz nos projetos de planta, para poder verificar se tem alguma interferência ou alguma coisa, se está seguindo todas as normas. Então, ele é um cara também que chega no final lá e olha se 22 está sendo seguida, se a 12 está sendo seguida, se todos os equipamentos têm proteção, se os guarda-corpo estão no lugar, se está tudo ok. Então, isso fase a fase vai acontecendo lá. Mas eu foquei em três riscos que nós trabalhamos de uma forma mais forte lá hoje. Claro que tem outros grandes que nós estamos trabalhando, mas esse eu quis focar aqui, que eu trouxe aqui a parte de iluminação, a parte de utilização de eletrocentros e a parte de trabalhos em telhados. Aí, legal falar desse processo, porque a gente tira risco da obra transferindo o risco para outras pessoas. O que a gente chama disso? Se eu vou construir uma sala elétrica, ao invés de eu construir dentro do meu site, eu vou lá e contrato um eletrocentro, que ele chega pronto, testado. Eu ganho tempo, reduzo pessoas na obra e transfiro o risco. E assim acontece com todo mundo. Com toda a cadeia produtiva, é assim que acontece. Então, pensando aqui na fase de iluminação, por exemplo, todos os nossos postes em passarelas, plataformas, correias transportadoras, são postes articulados. Ou seja, o profissional não precisa subir para trocar a lâmpada desce até ele. Então, todos os nossos postes, ou a lâmpada, ou o poste desce, ou a lâmpada desce. Então, numa altura dessa aqui, por exemplo, que é um exemplo só, para ele trocar essa lâmpada, ele teria que subir ou no guarda-corpo, ou colocar uma escada, ele teria que fazer um negócio diferente para ele poder chegar lá e conseguir trocar essa lâmpada. Agora não, a lâmpada desce, ele tira um pino, o poste desce, ele é leve, então é 7 quilos, 6 quilos, então ele com 2 pessoas ali, ou com uma só, que ele consegue fazer, igual as 2 pessoas estão fazendo aqui, tem uma corrente para segurar, então eles descem, trocam o pino, trocam a lâmpada e voltam a lâmpada para o lugar. Ou seja, eu não tenho mais o risco do cara ter que subir ali. E aí, gente, ontem teve uma palestra de uma psicóloga aqui, lembrando que o ambiente traz o risco. Então, se eu tenho um ambiente onde o cara vai ter que trocar a lâmpada, aí normalmente ele vai trocar a lâmpada que horas? Na hora que ele viu que ela apagou. Aí chegou lá, falou, a gente vai ter que fazer uma atividade, aí lembrando lá da lei de Murphy, né? Se tiver que dar errado, vai dar errado na pior hora, no pior momento, na pior situação. Então, e aí um profissional que tem que fazer uma atividade à noite, que se não para a planta, não sei o quê, você põe isso tudo na cabeça daquele cara. Ele vai chegar lá na frente e trabalha, ele tem que trocar aquela lâmpada, senão ele não consegue fazer. Como é que ele vai fazer? Ele vai subir. E não adianta falar que não vai, que ele vai subir. É o momento dele, ele não vai perder o emprego. Imagina só um cara da comunidade, igual eu falei lá atrás, é um cara da comunidade que a vida dele está ali dentro, ele ganha muito mais dinheiro do que qualquer outra pessoa da comunidade, que está ali longe de tudo, longe de todos, e ele chega nessa hora e ele se vê num momento de dúvida. Ele sobe no guarda-corpo e troca a lâmpada, ele não troca a lâmpada e tem a possibilidade de acidentar também. E o que ele faz? Ele vai subir no guarda-corpo. Ele não vai deixar de subir. E aí todos os postes da obra, aqueles que não podem descer, a gente está criando uma forma de também trocar a lâmpada de uma forma mais prática. Então, isso tudo a gente está fazendo na fase de engenharia. É na fase que a gente consegue estudar e realmente entender que tudo que a gente tem aqui é uma visão antecipada do problema. Então, se a gente tem uma visão antecipada de uma forma mais clara, é mais fácil a gente chegar no final. Aqui a questão do eletrocentro, que eu falei. Eletrocentro nada mais é do que uma sala elétrica que vem pronta, né? Então, fica mais simples. Ou seja, se eu tenho isso aqui, que já vem pronto, toda estrutura metálica que já vem pronta, por que eu vou construir no local? É mais barato. É mais barato em termos, porque quando você faz o estudo total do negócio, se isso aqui chega num guindaste, numa carreta, isso aqui chega numa carreta, você só coloca no lugar, vai montando o Lego, claro que você continua tendo risco, gente. O risco, ele muda o risco. Claro que você tira as pessoas,
de pedreiro, carpinteiro, armador, e você traz um risco de guindaste. Só que o operador de guindaste, você começa a ter pessoas mais bem formadas, você começa a ter mais informação, o guindaste é um equipamento mais preparado, você consegue ter uma visão e uma estrutura e um planejamento melhor para a atividade. Quer queira, quer não, quanto menos pessoas você tem na obra, menos risco você tem. Então, a ideia nossa é, sim, retirar pessoas da obra, retirar risco da obra. E aqui, nada mais igual está aqui, é um eletrocentro que vai ficar em altura, porque aqui embaixo você tem um porão de cabos, então ele vai ficar em altura, então provavelmente eu teria que ter um andaime, teria que ter uma série de coisas para construir isso aqui até chegar lá em cima, teria que ter uma pessoa para subir no telhado, para construir telha, para colocar tudo. Então, isso tudo a gente tirou da obra. Quando a gente começa a avaliar, a gente começa a ver o tanto de pessoas que nós estamos tirando e estamos eliminando os riscos. Aqui é um assunto polêmico, mas é um assunto que eu gosto muito dele. Todas as nossas linhas de vida elas foram definidas no início do projeto dessa forma, que são os famosos varais, que você coloca ali em cima, você utiliza aqui a última das hierarquias, que é a retenção à queda. Então, você não eliminou o trabalho, você não restringiu a queda, e aqui você trabalha com a parte de retenção. Por que que fica na beirada? Porque aqui é onde tem a estrutura embaixo para que ele possa fixar. Então, eu não consigo trabalhar com esse modelo trabalhando na restrição. E aí, o que nós fizemos no projeto? A gente alterou isso, para a gente trabalhar com o modelo de restrição. Esse trabalho aqui já foi todo mudado, eu vou mostrar um vídeo agora de como que a gente vai fazer a partir de agora no projeto. Todos os telhados vão vir nessa mesma configuração que eu vou falar agora. E aqui tem outro problema. O fato de você ter um cabo de aço que está ali, nos intempéries, lá é uma região, gente, que tem chuvas torrenciais de outubro a março, abril. Nós estamos falando aí, gente, de 2.000 milímetros, de 1.800 milímetros no ano. A gente está falando de chuvas de 90 milímetros num dia, descargas atmosféricas, uma atrás da outra. Nós trabalhamos lá com todo tipo de equipamento para poder prever esse tipo de descarga. Então, tem lá os alertas vermelhos, que quando vai ter uma descarga, a gente recebe no celular lá do instituto, que manda para a gente. Então, a gente tem que, algumas atividades têm que ser paralisadas, nem todas são, porque o risco é diferente. Você está dentro de um caminhão, você não tem o risco. Senão, todo mundo tinha que parar de dirigir quando está tendo descarga, né? Então, tem as atividades corretas, então isso é feito um estudo também para isso. E aí, como isso aqui está mais alto, se eu tenho um varal desse que está mais alto que o meu SPDA, o que acontece? Onde é que a descarga vai cair? Na minha linha de vida. E aí, qual que é o impacto de 2, 3, 4, 5, 6, 10 descargas na minha linha? Eu não sei. Eu não sou especialista no assunto para falar disso. Então, eu não sei. Aí, o cara, para subir, para fazer a inspeção, ele tem que subir e tem que se prender nessa linha, que ele não sabe como é que ela está. E, gente, por que a gente tem que subir em telhado? 2, 3 opções aí. Uma é para fazer limpeza em calha e outra é para tirar vazamento. Trocar telha. Então, eu não vejo outro motivo para subir no telhado. Para fazer inspeção hoje, a gente usa o drone. Então, não precisa do cara subir. Então, se o telhado está com vazamento, primeiro vai o drone e olha se tem algum problema. Se tiver um problema, aí sim, o ser humano tem que subir para atacar aquilo ali e fazer a retirada ou de folha, ou de sujeira que está ali, que entupiu uma calha, ou de algum problema. Então, você faz isso aqui, você gasta um baita de um dinheiro para fazer isso aqui, para deixar isso lá, para subir daqui 2 anos. E aí o cara tem que subir antes para inspecionar. Então, você cria uma situação de risco desnecessária para que o profissional suba. Então, como é que a gente vai fazer hoje? Então, essa é a britagem, né? Então, essa é a linha de vida convencional, né, que sempre foi feita. Todas as nossas escadas, elas já têm olhar na ponta, ou seja, todas elas vão ser subidas com vara de manobra e trava-queda retrátil. Aqui vão ser colocados pontos de ancoragem no telhado. A telha foi estruturada e foi feita para suportar o peso da pessoa. Mesmo assim, ele vai usando os talabartes para chegar no ponto principal. Logo depois ele começa com uma corda com trava-queda para que ele possa ir montando a linha de vida dele em verde.
Então, ele tem uma área de cobertura, né, que ele pode trabalhar. Então, ele mesmo vai montando, ele vai com aquela bolsa, com uma linha de vida temporária, e vai subindo e vai fazendo a atividade dele de uma forma mais prática. E, gente, muito mais segura, no meu ver. Então, esse foi um dos projetos, uma das principais mudanças que nós fizemos na engenharia, na fase de engenharia. E aí, é só uma vista de cima para mostrar que todo o telhado tá suportado por isso, porque depois ele prende a corda aqui e ele pode chegar na beirada aqui do telhado, trabalhando, sim, com restrição. Então, ele sempre está preso pela corda atrás dele, então ele não vai chegar a cair. Então, essa foi uma das principais mudanças que nós fizemos em projeto. Tá? Uma das principais mudanças para que a gente consiga, de alguma forma, treinar o profissional para aquilo que ele vai trabalhar. Hoje você tem NR35, que tem um treinamento de 8 horas, nós temos lá na Vale o Hack 1, que é o Hack de Trabalho à Altura. Então, além da 35, o cara faz o Hack 1. Só que, pensando na praticidade do processo, a 35 também fala que o cara tem que ser treinado, o profissional tem que ser treinado para aquilo que ele vai executar. Então, ele tem que ter habilitação para trabalhar em telhado. Porque se você não faz isso, esse mesmo cara que fez uma altura lá, que você ensinou ele a usar o cinto, e que normalmente não é o melhor treinamento do mundo, então você ensinou ele a usar o cinto, ele não sabe disso aqui. Então, a ideia é treinar o cara de uma forma adequada. Aqui uma outra fase da engenharia, que a gente, para todo mundo entender, é a fase de Design Review. O que é essa fase? A SNC, ela elabora o modelo 3D, ela faz uma reunião de Design Review, que aí vocês viram um vídeo. O que é o Design Review? É você entrar dentro da planta, não em vídeo, mas ele vai entrando lá com o mouse, então ele vai botando aquele homenzinho para andar dentro da planta, e ali você vai ver na altura do homem, se ele vai bater a cabeça em alguma coisa, se tem alguma válvula que está em altura, se tem alguma coisa que vai atrapalhar o processo dele. E aí nós temos 2 reuniões de Design Review, então você tem a primeira, depois tem atendimento a comentários, você tem a segunda reunião de Design Review e depois atendimento a comentários. Para ilustrar isso, como é que funciona? Então, apresenta-se a planta, e aí, aqui são alguns exemplos. Então, estudar possível inclusão de plataforma para transposição do acesso de caminhões, que não seja pela mesma plataforma da ponte rolante. Então, antes, aqui só tinha uma plataforma aqui em cima da ponte rolante, e agora, quando é atendido o comentário, ele tem uma plataforma nova para o profissional andar. Ou seja, você só viu isso, se você pegasse isso em projeto para tentar achar, você não ia achar. Uma ou outra coisa que você conseguiria achar. No 3D, você consegue ver isso. Então, o Design Review é exatamente isso aqui. Ó. Ele vai andando dentro da planta com a gente. E aqui no 3D, já estão compatibilizadas todas as disciplinas. Elétrica, hidráulica, estrutura metálica, ponte rolante, então tudo já está lá. Então você consegue ver como é que o cara vai acessar a ponte rolante, como é que ele vai dar manutenção em ponte rolante, como é que ele vai dar manutenção naquela unidade, o que ele vai fazer. Aqui um outro exemplo, prever a rota de emergência através de novas escadas e a partir do nível dos alimentadores. Ou seja, eu não tinha uma rota de emergência por fora dessa estrutura aqui, só tinha uma escada aqui dentro, vocês estão vendo mais apagada aqui, e agora você tem uma outra escada de acesso que dá acesso à parte de baixo. Ou seja, você só conseguiu enxergar isso, a gente só conseguiu enxergar isso porque a gente viu antes no Design Review. Aqui a mesma coisa, ou seja, aqui eu tinha válvulas que estavam em altura e eu não tinha uma plataforma. Isso aqui é um trabalho que é feito lá no computador na hora lá, só para desenhar, só para ter uma ideia depois o pessoal da engenharia trabalhar. E aí o que foi feito depois? Foi feito toda a plataforma. Ou seja, o profissional não precisa mais de montar um andaime, que é outro risco, fazer toda a estrutura para poder chegar lá. Aqui é a mesma coisa, uma plataforma que foi pedida para poder ter acesso, para o pessoal ter acesso e olhar por cima aqui do chute, isso aqui é um chute, né? Então, logo depois foi feita a plataforma. E aqui, só voltando aqui, só dei um pause aqui, isso aqui é uma sala virtual, que a gente tem lá na SNC, a gente tem uma na SNC e tem uma lá no projeto, foi montada agora. A ideia dessa sala é você andar dentro da planta com o óculos e com as manetezinhas lá. Aí eu fiz essa experiência lá, foi a primeira vez que eu fiz aqui, o cara me filmou para trazer para vocês aqui, para vocês poderem enxergar e ver como é que funciona isso aqui. Ver se ela está passando agora.
Tá assim. Então, a ideia é... Então, aqui estou eu andando dentro da planta. Então, quem está vendo aqui, vocês estão vendo eu andando ali, mas eu começo a ter acesso e enxergar, por exemplo, válvulas que estão fora do guarda-corpo. Então, a primeira pergunta que eu fiz, por que essa válvula está fora do guarda-corpo? Ah, mas dá para o cara acessar. Dá para o cara acessar. Mas e como é que depois ele vai dar manutenção? Como é que ele troca essa válvula? Eu tenho que montar um andaime. Então, por que eu já não ponho uma plataforma ali fora? E aí você vai andando dentro da planta e quando você está enxergando, é como se você estivesse andando. Eu vou falar que dá até vertigem. Tem hora que você vai chegando perto do Galdinox, você olha para baixo, você vê um buraco. É um negócio muito maluco. E muito legal, né? Então, assim, aqui você bate, quando você bate no guarda-corpo, você sente que ele está travando, que o sistema está travando. E aqui você vai andando aqui é só um efeito, mas aqui eu vou colocar a mão e vou mostrar que aqui em cima está sem acesso. Eu não consigo alcançar, porque o profissional não vai conseguir alcançar aquilo ali. Então tem que ter, eu não posso descer aquela válvula. Então por que não deixar uma estrutura lá pequena, de 40, 50 centímetros, já pronta para o cara só arredar e colocar lá e chegar lá em cima. Aqui eu já mostro aqui, ó, uma tubulação aqui em cima, que deve ser de 18 polegadas, mas que eu tenho uma válvula, só que eu não tinha acesso. Como eu não consigo descer essa tubulação toda aqui em cima, o que eu fiz? Eu fiz uma estrutura para ele poder ir lá e acessar essa válvula. Ah, mas por que você não fez uma escada aqui de patamar bonitinha? Porque não é uma válvula que acessa todo dia. Não é um negócio que acessa toda hora. Então, eu perdi um espaço no piso, onde eu estava de trafegabilidade de pessoas, de máquinas, de levar coisa para lá e coisa para cá. Por que eu vou fazer isso de uma forma errada? Então, eu coloco onde for necessário. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma escada de patamar. Por quê? Porque no acesso eu preciso chegar lá em cima. Então, aqui vocês estão vendo as válvulas dos acessos. Aqui tudo está protegido, tá, gente? É porque realmente eu não estava pronto nessa hora ainda, essa proteção. Mas aqui vocês podem enxergar que eu vejo a planta inteira e o meu tamanho ali dentro é exatamente o tamanho da planta. Então, você vai andando e se você chegar do lado da mesa, você vai ficar na mesma altura. Então, virtualmente falando, é um negócio assim, espetacular, porque você tem acesso hoje aos riscos antes deles acontecerem. Então, as pessoas da operação também participam desse processo. Não é só a implantação. O design review, tudo que acontece, são as pessoas da operação também participam desse processo. Então, engenharia, a parte de engenharia eu encerrei, agora eu vou para a fase de construção. Tá? Não dá para trazer muita coisa, então eu tentei minimizar aqui. Tentei trazer alguns exemplos. Falando na fase de construção. Aqui é feito estudos da APR, que é a análise plenária de risco, que é feita lá na fase de FEL 3, pela equipe de FEL 3. Inclusive, está representada aqui pela Zelica, que é da fase de FEL 3. Então, é feito uma prévia dos riscos macro do projeto. Depois, quando eu recebo a planta, quando eu cheguei lá, quando eu recebo a obra, quando eu cheguei lá em outubro, quando eu cheguei, o que eu fiz? Eu fui revisar essa APR. E aí a gente revisa, não só o Daniel revisa, tem equipes uma equipe multidisciplinar, ou seja, tem a parte de engenheiros da engenharia, tem o pessoal do planejamento, todo mundo tem que participar disso aqui. Se não for assim, essa PR não é uma boa PR. E aí eu trouxe 2 exemplos. Um exemplo não está pronto ainda, porque era a fase de montagem de estrutura metálica, que não é a fase que a gente está hoje ainda, ou seja, a gente está estudando a engenharia, o que a gente pode pré-montar em solo para subir pronto. Ou seja, se vocês lembrarem das escadas, a ideia é pré-montar a escada no piso com guarda-corpo, e na hora que eu subo ela pronta e coloco ela lá em cima, ou seja, a escada vai estar pronta para o cara poder acessar. Porque se eu não faço isso em solo, o profissional vai montar a escada no solo, não vai montar guarda-corpo, e depois ele tem que se colocar no risco lá em cima, criar pontos de ancoragem para ele poder soldar guarda-corpo. Então, eu subo isso pronto. Soldar pisos, grades de piso. Então, você sobe o piso com todas as grades prontas. Você sobe com o guarda-corpo pronto. Você sobe o telhado pronto. Então, você sobe o telhado em módulos. Ao invés de você ter que colocar o cara em risco lá em cima para colocar uma telha, você monta módulos no chão, onde você consegue subir esses módulos com guindaste. Ou seja, você tira pessoas de altura. Ao invés de ter 5, 10 pessoas, você vai ter 2, 3 para poder fazer o último encaixe ali, que é para parafusar pela última vez lá. E eu trouxe aqui um trabalho que a gente fez junto com o Andrade, que é a mudança de concreto convencional em loco para pré-moldado. Aí, como eu falei com vocês, o Salobo é uma mina em funcionamento. Desculpa, até esqueci de falar. É uma mina de cobre,
tá? E que também tem ouro lá no minério, lá no cobre, que também dentro do processo você consegue tirar ouro, você consegue tirar prata e outros minérios. É uma mina que está em expansão, ou seja, é uma mina muito grande lá, e já foi construído 2 unidades iguais à que a gente está construindo. Então, a gente já tem aprendizados, coisas que aconteceram lá atrás que foram certas, que a gente incorpora, coisas que aconteceram que não foram tão certas, a gente muda para melhorar nesse projeto. Então, eu vou mostrar para vocês aqui como foi construído o Salobo 1 e 2. Então, foi construído com concreto em loco, tá? Essas são fotos do lado do projeto. Então, você vê o emaranhado de andaimes que tem. Tá? Eu peguei 2 exemplos aqui só para poder ilustrar. Então, isso aqui, fora o risco disso tudo aqui, você tem o risco daqui o caminhão bomba, e aí você tem pessoas aqui em cima que vão mudar de andaime para lá e para cá. Então, você tem uma série de riscos, uma série de eventos que podem acontecer na montagem, numa série de coisas. E aí, o que a gente fez, junto com a Andrade? A gente fez um trabalho de mudar isso para pré-moldado, então virou um paliteiro. O que é isso? Como é que a gente monta isso? Com guindaste. Ou seja, todo o trabalho que nós fazemos agora, ele vai ser uma montagem com guindaste. Ah, Daniel, mas vai aumentar. Sim, nós vamos ter guindaste de grande capacidade, vamos ter várias oportunidades lá de outros tipos de risco, mas não em altura. Não com a quantidade de pessoas que eu teria em altura. Se vocês enxergarem aqui a quantidade de pessoas para montar esse tanto de andaime e a quantidade de profissionais que tem envolvidos aqui, entre pedreiro, carpinteiro, armador, uma série de profissionais que é uma mão de obra não tão qualificada. E que, de novo, voltando lá ao que eu falei lá atrás, lá, de uma comunidade, pessoas que saem da cidade dele aqui para ir para lá, para morar no alojamento, que está longe de família, que está longe de todo mundo, que às vezes está doente e, não, mas eu vou trabalhar, porque se eu ficar aqui o cara me manda embora, eu vou perder meu emprego. E um cara que está longe da família, que está pensando na mulher que está em casa, que está pensando no filho, e o filho está doente, o cara vai trabalhar. Então, quanto mais pessoas com esse tipo de problema na obra, pior para nós é. E aí, aqui a parte de guindaste. E aí, para terminar, eu trouxe um gráfico que foi exatamente a mudança de mão de obra em um dos prédios. Então, aqui são 2 prédios, aqui é a moagem de classificação, aqui é a prensa de rolos, e isso aqui é um gráfico comparativo só da prensa de rolos, só do prédio. Então, no pico da obra, a gente teria 187 pessoas trabalhando em altura. Quando a gente vai olhar em pré-moldado, caiu para 57, ou seja, nós tiramos 130 pessoas de altura só por causa de uma mudança dessa. E aí, mas pode ficar mais caro, pode ficar mais barato. Gente, isso são estudos que são feitos, e aí a Andrade participou muito disso, nosso pessoal de engenharia, nosso pessoal de planejamento participou disso tudo, e aí a gente ganha em tempo, porque o pré-moldado já está sendo feito. E hoje eu não conseguiria fazer conseguiria montar um andaime lá, que eu ainda estou na fase de terraplanagem em algumas áreas. Então, a gente ganha tempo fazendo isso lá, depois vem o guindaste e monta. Então, acaba que o prazo da obra fica o mesmo, ou até reduz, dependendo do processo. Mas por que foi feito? Por que você não pensou isso lá atrás no FEL 3? Já que vocês pensam tão bem lá atrás. Tem situações, gente, que, às vezes, em time que está ganhando, você não mexe. Esse Salobo 1 e 2 foi feito assim. Então, a equipe que foi desenvolver o projeto entendeu que seria melhor fazer assim. Só que nós, da obra, entendemos que deveria ser feito diferente. Então, nós estudamos essa outra oportunidade para mudar. Então, assim, isso é um pouco do que a gente está fazendo lá na obra, é um pouco do que eu queria passar para vocês. Eu acho que isso aqui, ontem, nas palestras de ontem, eu fui ficando muito feliz que o Amazonas ia falando coisas, depois veio o Gustavo, eu esqueci o nome daquela moça, Juan, aí tem a moça também que falou do pré-moldado aqui, doutora Iria. Então, assim, se a gente for lembrando, basicamente, das palestras que foram acontecendo ontem, aqui tem um pouco de uma consolidação de processo. O Gustavo falou ontem sobre a parte de trabalhar em telhado com projetos, trabalhar antes, tentar antecipar o risco, estruturar o projeto para que isso lá na frente ocorra dessa forma. Claro que eu fui um pouco simplista, fui um pouco rápido aqui, gente, mas por trás dessa mudança tem todo um estudo, tem todo um projeto, tem toda uma estrutura de trabalho. Não é simplesmente colocar o profissional lá em cima, você tem que preparar os treinamentos para isso.
A gente vai começar agora uma fase que é trabalhar treinamentos virtuais, de bloqueio, de elétrica, de bloqueios mecânicos, que é um treinamento virtual que o cara põe o óculos, ele chega lá na área, e ele chega lá dentro do processo, e o sistema pergunta para ele, o que você vai fazer agora? Ele clica, e aí ele vai continuando fazendo. Ele vai seguindo etapas dentro do treinamento, chega no final, aquilo é uma prova. Sai uma prova falando se ele passou ou não passou, se ele fez todas as etapas com relação àquilo que ele tinha que ser feito. Então, é uma próxima fase agora que a gente vai começar a trabalhar, que o projeto ainda tem mais 2 anos aí de construção. Então, o nosso efetivo ainda vai subir muito. Então, assim, isso é um pouco do que eu queria trazer aqui. Antes de terminar, eu queria agradecer de novo aqui o pessoal aqui do simpósio que fez o convite, o Jean, o Juarez. Para mim foi muito importante estar aqui, podemos falar um pouquinho daquilo que a gente está fazendo. O Amazonas pelos ensinamentos, a gente conversa muito. O Fábio, que foi o cara que levou a gente, o Fábio Cruz, da HW, que trouxe, ele não conseguiu vir hoje, né? Nem ontem, mas diz ele que está assistindo lá, que nos levou, que foi nosso guia lá nos Estados Unidos, nessa primeira oportunidade para a gente poder estar aqui. Não posso deixar de agradecer meu chefe, o Plínio, por ter liberado a minha presença aqui, né? Minha esposa, meus filhos, que me dão toda a força, né? Porque senão a gente não é nada, né? Hoje eu tenho 3 filhos, sou muito feliz com isso. Então, obrigado, pessoal. Obrigado pela oportunidade aí de novo. Muito obrigado. Parabéns, Daniel. Essa é a situação, vamos dizer assim, a ideal para qualquer prevencionista. Poder, da engenharia de segurança, né? Poder chegar na obra, chegar no empreendimento, chegar na máquina antes que a compra seja feita, antes que a obra seja construída, acompanhando todas as etapas de projeto. Essa oportunidade realmente é uma oportunidade única, né, para quem milita, porque chegar depois é complicado, né? E chegar com as decisões incorretas, chegar com o problema colocado, com a tecnologia defasada, fica muito difícil para ser administrado depois. Parabéns aí pela experiência, né, que foi compartilhada. Nós vamos ver um pouquinho mais de ações em trabalho em altura que envolvem também plantas da Vale, através de uma palestra do Jean. Tá aí? Ah! chegou de mansinho, não tinha te visto aí, tudo bem? Nós tivemos 5 ou 6 minutos da apresentação do Daniel, que parece que o pessoal que está assistindo a transmissão não teve acesso por alguma falha técnica. Então, é o seguinte, esses 6 minutos a gente vai estar reprisando na hora do almoço, pessoal. Então, quem não viu, né, a parte da engenharia apresentada aqui pela Vale no primeiro momento, a gente repete a imagem na hora do almoço para vocês, ok? Bom, eu passo, então, a apresentação do Jean Felipe, diretor da Civil Master, e o tema da palestra é Engenharia em Altura. A Civil Master é uma empresa, né, especializada em trabalhos de intervenção em altura. Então, Jean. Bem, bom dia a todos. Meu nome é Jean e eu faço parte do corpo técnico da Civil Master, e a gente vai falar aqui mais com foco na execução do trabalho em altura e como que a gente previne o acidente de queda em altura. É interessante que o Daniel comentou, né? Parece uma continuidade, porque a gente vai entrar agora na fase da execução da atividade propriamente dita, né? O trabalho em altura, e mais especificamente, no nosso caso, que é a especialização em acesso por corda, ele, no meu entendimento, ele exige uma paixão pela segurança. Então, assim, é muito importante que o profissional focado nessa atividade, ele tenha uma aptidão para poder ter um cuidado à vida. E os japoneses têm um conceito muito interessante que condensam esse pensamento, que é quando você ama o que você faz, quando você faz bem a tua atividade, você é pago por ela e a atividade que você faz é boa para o mundo, a convergência desses conceitos ele chama de Ikigai, né?
Quando você ama o que você faz e você faz bem, é a paixão. Quando você recebe pelo que você faz e você faz bem, é a sua profissão. E o talento é você fazer uma atividade boa para o mundo e ser pago por ela. E a missão é você amar o que você faz e a atividade ser boa para o mundo. E a convergência da missão, paixão, talento e profissão é Ikigai, né? Uma palavra japonesa. E a Civil Master, né, ela tem como a sua missão, né, inovar a engenharia altura para simplificar o mundo da construção civil. E a inovação, muito associada à tecnologia, na realidade, a inovação ela é ligada a uma maneira nova de pensar. Então, você pode inovar em segurança, você pode inovar nas relações humanas, nos processos, e é muito importante que você esteja em contato para poder, né, estar pensando diferente nesse momento. Bem, as medidas de prevenção, elas se dividem em 2 momentos, né, na fase de planejamento e na fase de execução. Você, às vezes, se vê limitado de prever um acidente em queda quando a obra já está em execução. Por mais atento que você seja naquele momento na supervisão, se você estava numa obra com 3.000 funcionários, você não tem gente para olhar todas essas pessoas. Então, quando a empresa vai ser contratada para executar uma atividade, é muito importante que ela tenha uma experiência prévia naquela atividade. Esse conceito pode ser um pouco... pode ter um conflito com o conceito de inovação, mas quando você não fez aquela atividade, é importante que você eleja um colegiado de profissionais com diferentes visões para eles poderem acessar os riscos, né, e os problemas eventuais que você vai ter naquela obra. Um outro ponto é a verificação das condições de trabalho e o atendimento às normas regulamentadoras e recomendações técnicas. Quando você está visitando uma obra ainda, você tem que olhar a obra. Você está visitando ainda, nem conquistou a obra, você está numa fase orçamentária, de planejamento, você tem que olhar a obra com um olhar crítico, fazer uma análise prévia, né, de segurança, estabelecer quem são os profissionais que vão executar aquela atividade, quais são as ferramentas necessárias. Depois você vai eleger qual é o perfil do profissional que vai fazer aquela obra, né? Muitas vezes você tem a competência daquele profissional no teu corpo técnico, mas você pode ser contratado para fazer o mesmo tipo de obra, simultaneamente você só tem um profissional, né, ou um time de profissionais qualificados para aquela atividade. E a outra é o entendimento correto, né, do escopo da obra e poder executar um planejamento detalhado. O escopo da obra, normalmente, ele é um escopo principal que você recebe, né? Construir um prédio. Só que ele se desmembra em inúmeras atividades e essas atividades elas devem ser claramente transferidas, né? Transmitidas para a equipe, para eles poderem entender os riscos em cada uma dessas atividades. Bem, aí você conclui a parte de planejamento e você vem efetivamente na gestão da segurança da atividade, que seria a análise de risco da atividade. Quando você faz uma análise prévia de risco, aquela obra, né, que ela pode durar 2 anos, a mesma atividade ela vai ter diferentes momentos e aquele risco vai mudar. Então, diariamente, você tem que fazer um diálogo de segurança e ver quais são os riscos hoje que a nossa equipe vai experimentar. E, preferencialmente, até dividir em times, porque os riscos do pessoal que vai trabalhar com montagem é diferente do pessoal que vai trabalhar com a parte elétrica, cada um entender claramente os seus riscos para evitar ruído. Se você não vai ter acesso àquelas situações, para que você vai ficar ouvindo os riscos? Depois, os aspectos físicos e comportamentais. Mesmo a empresa capacitada, o profissional super treinado e certificado, todos nós temos os nossos dias ruins, né? Então, é importante que existam processos comportamentais e análises físicas que possam fazer a verificação se aquele profissional está apto naquele dia para trabalhar. Isso sem esquecer né? Bem, eu vou detalhar isso um pouquinho mais à frente. Depois da pressão por resultado, a gente está num ambiente super competitivo, em grandes obras, né? Você muitas vezes concorre com 10, 15 empresas,
E o diferencial, né, o preço tem um peso muito grande, né, a parte de histórico de segurança da empresa também tem um peso grande, e as metodologias, né, técnicas utilizadas pela empresa. Então, assim, o profissional, a empresa e o profissional acabam